Olá, meu amigo e amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos lá falar sobre o gráfico footprint, ou mais conhecido como gráfico tape reading aqui no Brasil. Eu pensei muito como que eu gostaria de apresentar esse conteúdo de maneira simplista para você, para fazer você entender a importância e o poder que tem esta ferramenta para suas operações day trade. E independente se você já é leitor de fluxo ou não, né, você é grafista purista, essa ferramenta ela tem a capacidade de te ajudar de maneira muito significativa nas suas operações day trade, seja para dólar, seja para índice, seja para ações do modo geral. A formatação do gráfico tape reading nada mais é do que o próprio rastreamento do volume por nível de preço, ou melhor, a análise do cluster, que você vai aprender comigo nessa sequência de aulas, mostra exatamente a intenção de compra ou de venda, mostra níveis de defesa, te dá o famoso gatilho de entrada, o famoso time de entrada. Muitas pessoas me perguntam, Oliver, eu até consigo identificar um padrão de reversão através dos candles, mas eu não sei o time exato, eu não sei onde colocar o meu stop, eu não sei fazer a condução do stop pro gain, eu não sei onde que é o stop técnico, e aí que entra a magia do tape reading. O gráfico tape reading, no modo geral, o footprint charts, ele tem a capacidade de te dar uma sensibilidade no exato momento da entrada, aonde que deve ser alocado o seu stop técnico e como que você deve conduzir, né, o seu trade stop para o gain. E quando a operação começa a ficar ruim, você consegue interpretar o sentimento da força direcional do mercado para compra ou para venda de maneira simultânea, on time, não tem delay. Porque ele tem a capacidade de mostrar para você em tempo real todo o volume de agressão de compra e de venda e como esse volume está sendo executado nos diversos níveis de preço, fazendo com que o preço promova deslocamento ou não. Parece difícil, né? Mas não é. Fica comigo nessa sequência de vídeos que vou te mostrar de maneira muito simplista o que é o gráfico tape reading. Eu não vou ficar falando de vantagens, eu não vou ficar falando de técnicas, eu vou te apresentar o que é na essência o gráfico tape reading e você vai tirar suas conclusões comigo no final dessa série de vídeos e vai perceber como ele é extremamente importante para a identificação de padrões de reversão e de continuidade de movimento das suas operações de day trade, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou usar a plataforma Profit Chart Pro, que é a plataforma mais conhecida aqui no Brasil, mas existem outras plataformas, existem muitos estilos de gráfico tape reading. Eu vou apresentar para você alguns aqui nesse curso, nesse mini curso. O objetivo é fazer você aprender a ler. Eu preciso que você aprenda a ler o gráfico tape reading, porque eu tenho certeza que se você aprender o básico que eu vou te ensinar aqui, quando você for fazer os seus exercícios na sua casa, você vai chegar sobre um arrepio na espinha de ver o poderio, né, que esta ferramenta te dá. E lembrando, independente se você é leitor de fluxo ou não, essa ferramenta vai te ajudar. Se você já é leitor de fluxo, melhor ainda, porque isso vai facilitar ainda mais a tua interpretação. Eu costumo dizer que o gráfico tape reading ele é o mestrado do leitor de fluxo, né? É a melhor ferramenta, né, do leitor de fluxo. Porque se você já consegue ler o fluxo dentro do Times and Trades, dentro da profundidade do Superdom, dentro do book de ofertas, você vai ter uma facilidade muito grande de interpretar o gráfico tape reading. Mas olha, eu não sou leitor de fluxo, eu sou grafista ou eu sou iniciante. Esse gráfico pode me ajudar? Pode. Porque da maneira que eu vou explicar para você, vai ficar uma coisa tão clara, tão objetivada, que você, mesmo só sendo grafista, olhando o gráfico tape reading, você vai estar fazendo leitura de fluxo sem saber, de maneira indireta, só pela ferramenta. Tudo bem? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, o gráfico tape reading ele traz uma anatomia do candle. Tá? Quando você olha o candle assim, o candle ele tem a premissa de mostrar para a gente o sentimento do mercado. Você concorda? O que diz o candle dentro do estudo da análise técnica clássica? Ele parametriza padrões, né? Um grande marubozu de força, que diz o povo, né? Um candle de força, um candle com grande corpo. Aí nós temos os famosos dojis, né? Candles com um corpo pequeno e com as extremidades no padrão de vela. Então, Candle tem a premissa básica de passar uma interpretação de sentimento de continuidade ou de fraqueza do preço. E através do estudo, por exemplo, do pavio do candle e do corpo do candle, eu consigo identificar, por exemplo, que isso aqui é uma barra de força, de continuidade. E que isso aqui é uma barra, o nosso famoso dojizinho, é uma barra de fraqueza, que o comprador perdeu força, porque tem um grande pavio que representa uma rejeição de preço.
Essa é a premissa básica da interpretação dos candles. E daí cria-se uma tabela de candles, né? Olha só como é que é engraçado isso. Cria-se uma tabela de candles e você já vai lá decorar a tabela de candles, né? Você vai decorar os formatos dos candles e você aprende que não existe só um candle. Existe um conjunto de candles que podem ser lidos em grupos separados ou de maneira individualizada para entender tudo isso. E você decora isso. E quando você decora, você não aprende, né? A verdade é essa, você decora um padrão. Acontece que esse padrão muitas vezes ele é falso e não se convalida na prática operacional do dia a dia. E é muito extenuante você ficar, é uma avaliação muito subjetiva, extenuante ficar tentando decorar padrões de candles. Então, o gráfico tape reading ele vem para te dar uma elucidação. Você vai ter a exata percepção se aquele padrão, se aquela forma do candle realmente é um doji que vai promover uma inversão de fluxo, vai promover um pullback. Se aquele marubozu realmente é uma barra de força que vai dar ignição, uma barra de ignição ao start do movimento. O gráfico tape reading está aqui para tirar essa dúvida dessa interpretação subjetiva somente que a forma do candle te dá. Tudo bem? Né? Então, eu não vou ficar entrando em detalhes do que é absorção, exaustão. Você vai aprender na prática todo esse conteúdo difícil de tape reading de maneira muito visual. A grande vantagem do gráfico tape reading é que ele tem a premissa básica de juntar o melhor das duas escolas. Teste de graça a automação que vai lhe trazer a liberdade financeira. Olhe isso, em apenas 11 dias de operação, a automação teve uma taxa de acerto absurda, impressionante, 32 acertos e apenas um loss. A conta conseguiu alavancar expressivamente. Olhe dentro da comunidade MQL a nossa taxa de acerto. A nossa automação alavancou o nosso capital em 21%, rendendo mais de R$3.000 de lucro. 97% de acerto. É realmente impressionante. Ateste tudo isso dentro de um grupo aberto, mostrando a transparência e a honestidade. Converse diretamente com outros usuários da automação que possam seus resultados diariamente e se impressione com a taxa de acerto e o poder de alavancagem da conta. E o melhor de tudo, você pode testar de graça. Basta clicar no link, você vai ser adicionado para a nossa página e no rodapé da página, clique aqui. Você vai falar com o nosso suporte e vai poder testar a automação de graça. Notar o melhor da análise técnica clássica porque a avaliação gráfica é ótima. Nós somos visuais, né? Nós conseguimos identificar, por exemplo, quem que não consegue identificar que o preço está tendo dificuldade de passar aqui, que aqui é um suporte? Quem está tendo dificuldade de perceber que o preço não consegue passar dessa região como um todo, ó, isso aqui é uma resistência. Só o gráfico te dá isso. Aquelas tabelas, aquelas telas de tape readings arraigada aqui do Brasil, cheio de números, não te dá essa percepção dos níveis de preço de defesa. Mas aqui no gráfico você tem. E o gráfico tape reading, além de então ele juntar a vantagem da análise gráfica, ele também vai te dar a vantagem do fluxo de ordens. Porque você vai conseguir perceber exatamente nesses níveis de preço aqui, perto do seu nível da sua resistência ou perto do seu nível de suporte, se realmente existe uma probabilidade, como outrora, de o preço bater e defender. Porque ele bateu uma vez e defendeu, bateu uma segunda e defendeu. Será que na terceira vai defender? Será que agora é hora de comprar? Ou será que na hora que eu apertar o botão para compra ele vai me violinar e vai romper? Não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu, né? Então, esse questionamento, será que vai romper ou não vai romper? O gráfico tape reading vai te dar, mesmo você sendo um grafista. Porque você tem um padrão da análise técnica clássica. Defendeu uma vez, defendeu uma segunda vez, na tua terceira vez que você quer vender aqui, será que vai vender? Será que eu vou vender? Será que vai defender? É o gráfico tape reading que vai te dar, não é a forma do candle. Não é a forma do candle, tá? Então, é isso que eu vou mostrar para você nessa sequência de aula. Então, eu vou fazer uma introdução agora que vai servir na sequência para você entender efetivamente o que é o gráfico tape reading. E é uma introdução bem metodológica, vai facilitar demais a sua interpretação de como ler esse gráfico, ok? Então, vem comigo aqui, olha aqui o que eu vou mostrar para você. Pega um slide aqui, isso é o candle padrão e o que o candle padrão fala para a gente. Alguns elementos, né? Ele fala para a gente o corpo do candle, ele fala a abertura, o fechamento, máximo e mínimo. Se você der um raio-x no candle, você vai perceber que esse candle tem a premissa básica de te mostrar um deslocamento de preço. E esse deslocamento de preço ele não acontece do nada. Ele acontece porque há um volume de agressão. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Há compradores e vendedores
comprando e vendendo o ativo em vários níveis de preço, promovendo o deslocamento. E geralmente, não sempre, mas eu não vou entrar no mérito agora, o que desloca, que faz com que esse candle suba ou caia, é o desbalanceamento entre a pressão de compra e a pressão de venda. Se há um desbalanceamento da pressão de compra, ou seja, tem, entre aspas, mais gente comprando do que mais gente vendendo, como há um desbalanceamento entre oferta e demanda, o preço sobe. Se há um desbalanceamento entre oferta e demanda do lado do vendedor, se a pressão de venda, do volume de venda é maior que a pressão do volume de compra, o preço tende a cair. Isso não é uma máxima absoluta, né, porque existe a questão da absorção, mas eu não vou falar disso agora. Tá? No modo geral, essa é a regra básica. O preço sobe porque tem o volume de compra está superior ao volume de venda. E o preço cai, a grosso modo, por causa disso. Bom, beleza. E quando você abre o corpo do candle, você dá um raio-x, você cai nesses números aqui que parece uma coisa absurda. Mas nada mais é do que uma sistematização. O gráfico tempo ele sistematiza. Né? Ele vai pegar esse candle para você, vai jogar para o lado e falar, olha, ele vai padronizar. Olha aqui, trader. Eu vou padronizar a seguinte questão. Desse lado aqui são todas as agressões de compra. E desse lado aqui são todas as agressões de venda. Então, aqui é compra e aqui é venda. Então, você vai ver esse conjunto escalonado de números, onde você vai comparar as agressões de compra com as agressões de venda. Você vai começar a comparar as agressões de compra com as agressões de venda. E só de bater o olho nos números, você consegue ver os níveis de preço onde houve maior agressão de compra do que agressão de venda, onde houve um desbalanceamento entre a agressão de compra e um desbalanceamento entre a agressão de venda. Fica fácil, através da interpretação dos números, você vê entre esse jogo de cabo de guerra de compra-venda aonde que entra o fluxo comprador, onde houve um desbalanceamento que promove a continuação do direcionamento do preço. Tá? Oliver, eu já tentei olhar assim, só que é muito número, é muito difícil. E aí eu vou mostrar para você da onde que vem isso, tá? E aonde que os estilos de gráfico tape reading vão te ajudar, porque esse do padrão que eu estou te mostrando aqui na tela, né, é o que nós chamamos de BDS, compra e venda, né? Que eu mostrei do lado direito, os números representam o volume de agressão compradora e do lado esquerdo nós temos o volume de agressão vendedora. Né? Só que essa forma não é a forma mais simples de você olhar o gráfico tape reading. Né? Existem outros modelos de gráfico tape reading que vão te trazer uma acessibilidade muito maior de facilidade de leitura. Né? Na verdade, pessoal, existem praticamente 20 modos de compilação de dados, de apresentação desses números para você. Tá? E eu vou apresentar alguns para vocês aqui e você vai ver como é simples a interpretação do deslocamento do preço. Tudo que a gente vai avaliar é o seguinte, tudo que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você olhar um gráfico tape reading, você vai fazer 3 perguntas. Tá? Você vai fazer 3 perguntas. Aonde está o volume dentro do histórico da composição da barra? Ou seja, onde está a maior concentração de volume? Olha, eu não estou entendendo, calma que você vai entender. Aonde está a força? Aonde está a força? E se o esforço promoveu o resultado? 3 perguntas. É assim que eu vou ensinar você a entender o gráfico tape reading. Aonde está o volume? Aonde está a força? E se essa força promoveu o resultado? Se você entender isso, quando você olhar qualquer das modelagens do gráfico tape reading, daí você vai usar essas perguntas dentro dos modelos diferentes de gráfico tape reading, que melhor lhe apetece, que facilita você responder esses 3 quesitos, daí você vai entender o que significa o gráfico tape reading. Bom? Então, basicamente, é esses questionamentos que você vai fazer. Na próxima aula, a gente vai a partir desse slide e a partir daqui eu vou sistematizar como você vai ler o gráfico tape reading e vou ensinar você a ler a modelagem e qual a mensagem que ele te passa. Ok? Fica comigo que você vai aprender e você vai se surpreender, meu amigo e minha amiga trader, o poderio que você tem na mão e não sabia. E para convalidar níveis de suporte, de resistência, para convalidar rompimentos de caixote de acumulação, porque assim como nos candles existem padrões de continuidade, assim como nos candles existem padrões de reversão, o gráfico tape reading também. Só que a diferença é que o gráfico tape reading te dá uma visão muito mais sensível, tá, desses dados.
né? E não é necessariamente só de forma numérica. Hoje a tecnologia evoluiu tanto, as ferramentas, as plataformas evoluíram tanto, que dentro dessas modelagens, mais de 20 modelagens do gráfico Tape Reading, você vai achar uma com certeza que vai te agradar, e eu vou mostrar isso para você na sequência dessas aulas. Tá bom? Grande abraço, sucesso e até o nosso próximo encontro. As pessoas me perguntam como que eu sei que uma automação é lucrativa, como eu sei que eu posso confiar numa automação, com base no histórico na conta real. Dá uma olhada nesse gráfico aqui abaixo, é inquestionável, o nosso robô replica um dos robôs mais confiáveis e assertivos do histórico do mercado de Forex. Tanto é que a versão americana custa $2.600, mais de R$3.000, e nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil. Dá uma olhada no histórico, de 2018 até 2024, o robô fechou 50 meses consecutivos no positivo e dentro de todo o histórico catalogado, só tem 2 meses no negativo. Então praticamente nós temos 70 meses do robô trabalhando, onde apenas 2 meses nós fechamos negativo. Vou dizer o que para você? Está aqui a prova cabal de que a automação é extremamente assertiva. E nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, não custa R$2.600 e você pode testar ela de graça. Saiba mais na descrição, link, teste de forma gratuita e veja o poder da automação.